Essa passagem polêmica, Jesus vai conseguir nos dar uma chave para entender como se articula um pouco as coisas temporais e as coisas espirituais, através dessa frase bem conhecida: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o contexto dessa frase é muito polêmica. Os fariseus vêm e vão fazer essa pergunta como armadilha. Na realidade, com a pergunta dele, se Jesus fala tem que pagar o imposto, e pagar o imposto ao usurpador, aos romanos que roubaram, segundo eles, o poder. E se não pagar, significa que ele é inimigo de César, então que ele deve ser condenado. Não tinha resposta fácil, era uma armadilha. Mas a resposta prática não é sempre fácil. Qual é a autonomia entre o temporal e o espiritual? Jesus, através dessa pergunta, nos dá uma orientação, mas depois deve ser adaptado a cada situação. E vai dar uma especificidade judeu-cristã, aceitar que o poder político tem uma real autonomia em relação ao poder religioso. Não vai ser fácil de aceitar até dentro da igreja também. Durante séculos, na Idade Média e depois, então a igreja tinha um poder político. O Papa era um homem político muito importante. E para se desfazer dessa realidade levou séculos e muita dor também, muita dor. Mas é uma especificidade cristã realmente entrar nessa justa autonomia entre o temporal e o espiritual. O temporal são as coisas humanas, fazer leis, cuidar da ordem pública, da saúde, da educação. Em tudo isso, o poder político não precisa de depender do poder religioso. Não significa que não é preciso de cristão, ao contrário, mas não precisa depender do poder religioso. Tem uma legitimidade na autonomia. Na medida que respeita, eu diria, a lei de Deus. Por exemplo, a lei, o poder praticar a sua religião. Em França aconteceu um evento há 2 semanas em que o governo liberou, depois do confinamento, permitiu as lojas abrirem e outras coisas, e disse não as igrejas devem ficar fechadas. Então, associações católicas foram até o Conselho de Estado com essa lei que diz que todo francês tem a liberdade de praticar a sua religião, e então ganhou. Então, o governo recuou, porque não tinha como proibir o culto. A proibição do culto era contra a lei. De fato, a liberdade religiosa é uma coisa, também obrigar pessoas a fazer algo que são contra a lei de Deus, obrigar os médicos a praticar abortos, obrigar os farmacêuticos a vender produtos que vão contra a vida. Então, tem uma real autonomia, e é uma coisa muito específica da fé cristã. Para quem conhece o Islã e outras religiões, hindus e outras, dá para ver que não tem essa especificidade. Depois tem as coisas de Deus, que descobrimos através disso.
Através da frase de Jesus, entendemos de quem é a figura e inscrição que está nesta moeda. É de César. Então, devolve a César o que é da imagem dele. Mas é bom lembrar que a imagem de Deus está imprimida em cada homem. Então, quando nós vemos cada pessoa, é a imagem de Deus que vemos. Então, essa imagem de Deus, que é cada pessoa, é a ser devolvida a Deus. Essa imagem de Deus é para Deus mesmo. Isso lembra, através disso, o valor infinito da pessoa humana, que nenhum governo, nenhum poder temporal tem um direito sobre a pessoa humana. Isso deve nos motivar para defender a justiça, a paz, a dignidade humana no contexto de nossa sociedade. Peçamos ao Senhor essa graça, essa força de poder proclamar essa legitimidade da autonomia no temporal, no coração espiritual, e, no mesmo tempo, de nos lembrar que em toda pessoa humana é a imagem de Deus que devemos orientar para Deus, que devemos devolver a Deus. Amém.